como que os sacerdotes etíopes ainda dominam as técnicas de mumificação dos reis, de criação dos sarcófagos até hoje, isso em 1970, 74. Então, não estamos falando de algo que é distante, é recente. Haile Selassie foi mumificado, não enterrado, né? Foi sepultado dentro de um sarcófago. Então, são coisas que mostram que, na realidade, a nossa história é completamente atrelada à história do Egito Antigo. E hoje, quanto mais tempo passa, mais a gente entende que, para entender a África de hoje, precisamos entender essa África do passado. Agora, o Egito Antigo foi uma das grandes civilizações da antiguidade que disseminou esse conhecimento no mundo. Quando o Egito foi destruído, vários dos africanos, né, do Egito voltaram para dentro do continente, mas também vários foram para fora, para a Europa, para a Ásia. Então, muitos desses conhecimentos, porque no Egito, quem tinha, digamos, esse papel de desenvolvimento do conhecimento eram, ao mesmo tempo, sacerdotes. Né? Então, é igual hoje. Na cultura africana, a ciência nunca foi oposta à espiritualidade. Na verdade, são coisas que são completamente mescladas. Por isso que, para o africano de hoje, entender a ciência dos seus ancestrais, entender a filosofia dos seus ancestrais, ele não pode se distanciar da espiritualidade africana, ainda que ele não seja religiosamente dessa espiritualidade. Para ele entender, ele vai ter que estudar os mitos, vai ter que estudar os contos, vai ter que estudar as lendas, porque é dentro dessas lendas, desses mitos, que a gente vai ter a visão de mundo e a ciência africana. Isso, quanto mais tempo passa, mais eu vou cavando nesse sentido também, vou percebendo o tanto que é diferente. Viola, me chama muita atenção isso que você fala, né? Porque a gente está aqui falando, e eu acho que é um dos propósitos do nosso próprio movimento aqui no Mandala, que é entender que tecnicamente é muito bom que a gente faça a expressão técnica e o bem-fazer técnico, ele está subordinado a um desenvolvimento ético e espiritual. Isso. A gente tem às vezes a impressão aqui na nossa ocidentalidade de que a espiritualidade é uma coisa dos doentes que estão do outro lado de um mundo que não é o nosso. O que você nos apresenta é justamente, não, para que você tenha a habilitação para acessar determinado conhecimento e fazer dele bom uso, e expressar, assim, a beleza da natureza, e expressar a vida, e expressar não o fenômeno da destruição, você precisa se habilitar. Uma vez que, talvez reconhecendo, Abiola, que a nossa raça é relativamente jovem, a espécie humana é jovem, então ela não tem um domínio absoluto de suas faculdades. Então, nós estamos sempre à beira da loucura, ou da desarticulação. Então, eu suponho que essa ideia do templo como um templo de conhecimento, ela seja necessária. E pensando aqui, por exemplo, nas universidades da Idade Média que nascem no coração dos mosteiros, ainda é uma herança disso. Isso, ainda tem exatamente. Essa herança, né? Exatamente. É a mesma coisa. Porque, assim, hoje, quando a história do Ocidente é contada, o que é contado é que teve uma ruptura na França, né? A Revolução Francesa, que acabou com a igreja, e aí a democracia, as instituições republicanas, e aí falam como se a igreja fosse apenas fonte de ignorância e digamos, de obscurantismo. Sendo que é desta igreja que eles foram buscar os conhecimentos para poder retomar com o iluminismo e criar os conhecimentos científicos que vieram pela frente. Então, essa noção de que a religião é contra a ciência é uma noção que é muito recente. E é importante a gente entender, fazer uma certa separação, sim, mas a questão é, a lógica religiosa do Ocidente não é bem a mesma lógica que nós temos na cultura. A espiritualidade, vou te dar um exemplo, se o que você está dizendo sobre Deus
não é condizente com a ciência, é você que está mentindo. Não é Deus que está mentindo. Não é. Então, se o que você diz sobre Deus, sobre a criação, sobre o Criador, sobre o Espírito, isso for contra, se você não consegue provar isso cientificamente, com uma lógica científica, isso não. Então, é você que está mentindo, não é a ciência que está mentindo, nem Deus que não existe. É você que simplesmente não tem argumento para poder provar o que você está dizendo. Ou seja, a ciência não é contra a espiritualidade, não é contra a existência de um Deus, digamos assim. E quando digo Deus, o que eu estou querendo dizer é, primeiro, tem muita gente no Ocidente hoje que vão te dizer, bom, eu sou agnóstico, sou... tem uma outra palavra das pessoas que não acreditam que Deus existe. Mas a questão que eu sempre coloco é, qual é a sua definição de Deus, desse Deus no qual você não acredita? Porque dependendo da concepção que você tem de Deus, aí você pode ou não acreditar em Deus. Agora, se eu disser para você que, vou dar uma pequena definição de como nós enxergamos Deus na cultura africana. E, digamos, se eu for fazer uma definição bem resumida, é a parcela e, ao mesmo tempo, a totalidade de tudo que existe no universo. Agora, me diz que você não acredita que é nesse Deus. Então, você vai dizer que não existe parcela, não existe totalidade. Mas também, Que maravilha, Adri, fala, pega essa bola. Pois é, mas a gente justamente escolheu essa temática das leis herméticas, por quê? Porque o tudo está em todo e o todo está no tudo. Então, tipo assim, tu não tens como te desfazer disso se tu estás no meio de tudo isso, gente. É exatamente isso. E o Abiola acaba de provar por A mais B que, assim, veja, eu suponho que você nunca tenha estudado as leis herméticas. Se são leis egípcias, e você hoje aprendeu de seu pai e de sua mãe, isso são sinal de que você está vivo hoje. Pois é. Na verdade, eu acho que essa questão da separação, né, é que a gente sempre fala de ciência, religião, Ocidente, Oriente, esse continente, esse tipo, tudo, toda essa separação é que te leva ao nada. Porque, assim, no fundo de tudo, você é apenas um microcosmo dentro de um macrocosmos inteiro. E que, assim, não tem como você se desfazer disso e muito menos crescer, né? Que eu acho que a questão mais complicada é essa, né? Crescer também como agente dentro desse mundo. Você não tem como crescer se você caminhar sozinho. E é por isso que, como tu colocas, né? A questão do ponto, você não pode se desvencilhar desse ponto para poder fazer o estudo das crenças, o estudo de onde tudo veio, de onde tudo foi se desenvolvendo, a mandala, né? Então, assim, não sei, eu acho que tudo converge realmente para tanta sabedoria que tu estás nos colocando, e nas próprias leis herméticas a gente coloca que também tem essa questão da cabala hermetista, né? Que ela vem dos trimegistos. Então, no caso, era a sabedoria egípcia, né? Como tu colocaste, ele apenas sistematizou, os egípcios sistematizaram esse conhecimento que já havia. Isso tudo você tem que realmente começar do ponto. O problema é que a maioria de nós, hoje em dia, a gente começa sempre de fora para dentro, né? Do macro para o micro. Então é muito complicado. A gente se perde no caminho porque você nunca vai crescer se você um feto, com exceção daquela do Benjamin Button, né? Que é aquela doença que você começa você nasce velho e vai retrocedendo. Nós começamos do feto, né? Do feto é que ele vai crescendo. E esse feto do mundo, né? Essa coisa da raiz do mundo que você coloca é realmente fantástica. Não, olha, eu te agradeço muito, realmente. Eu tô assim super feliz, aprendendo horrores.